Vamos para a liçãozinha de hoje, do sinal verde, de André Luiz. Tem alguém que gostaria de ler? Está aí na tela, ó. Esse item, né? Tá certo? 22 perguntas. Posso ler, Edu? Faz esse favor, então, Adriano. Item 22. Perguntas. Observe as próprias indagações antes de formulá-las, adotando o silêncio sempre que não tiverem finalidade justa. Valiosa demonstração de entendimento e de afeto, visitar amigos ou recebê-los sem perguntas quaisquer. Ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Arrede da boca as inquirições sem proveito sobre a família do próximo. Não faça questionários quanto à vida íntima de ninguém. Entretecer apontamentos sem necessidade com relação à idade física de alguém não é apenas falta de tato e gentileza, mas também ausência de caridade e de educação. Se você nutre realmente amizade por essa ou aquela pessoa, sem qualquer expectativa de tornar-lhe a companhia para a convivência mais íntima, aceite-a tal qual é, sem pedir-lhe certidão do estado civil em que se encontra. Indiscrição, leviandade, curiosidade vazia ou malícia afastam de quem as cultiva as melhores oportunidades de elevação e progresso. O amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Respeite as necessidades e provações dos outros, para que os outros respeitem as suas provações e necessidades. Ufa! E aí, qual que você gostaria de destacar para a gente aí? Ai, Edu, achei todas tão pertinentes. Eu acho que esse ampare quantos lhes compartilham a vida, sem vasculhejar-lhes o coração com interrogatórios desnecessários. Eu acho que isso é de extrema importância, assim, principalmente, eu acho que, assim, na minha experiência, eu consegui colocar muito disso em prática e acho que melhorou muito, principalmente na minha convivência no trabalho, sabe? Sem dúvida nenhuma. A gente percebe que por detrás de cada um desses comandos aí da espiritualidade, né? É sempre o que está por detrás da pergunta que diz muito, né? A intenção, né? A intenção. Então, assim, se as intenções não são boas, não faça. Simplesmente Isso. não faça. Se tem boas intenções, né, com os devidos cuidados que eles ensinam, aí sim, né, podemos estar fazendo, com todo o cuidado possível. Eu acho que aquela sempre, a gente sempre cai na mesma fórmula, né, aquela ensinada por Jesus, né, de fazer pelo semelhante aquilo que nós gostaríamos que fizesse conosco, né? Se a gente fica incomodado com algumas coisas, a gente não pode fazer o mesmo pelo nosso semelhante, né? Sim. Tem que evitar. Fecha a porta. Né? Então é isso aí. É isso aí. As intenções, né, André? As intenções, E aí, quem mais?
A outra, assim, na minha opinião aqui, uma que é curtinha e bem pertinente também, é o amor verdadeiro auxilia sem perguntar. Porque muitas vezes as pessoas que a gente está auxiliando cometeram fizeram algumas coisas que eu não faria, por exemplo. Mas naquele momento que ela está precisando, não me cabe julgar e não me cabe apontar o dedo que aquilo que está acontecendo hoje é uma reação de uma ação lá atrás. Mas que a gente tem que auxiliar, sem ter esse julgamento. Eu estou passando muito por esse momento hoje na minha vida e eu optei para auxiliar sem perguntar. Vou fazer a minha parte. Essa frase realmente é bem profunda, né? E é bonita. É a que mais também me chamou a atenção. E não só perguntar para a pessoa, né? Não ficar nem perguntando para nós mesmos, né? Acho que é essa a reflexão, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Que a gente fica, né? Então a gente pega, vem alguém pedir alguma coisa ali no semáforo, que aliás, né? Tá tão triste a situação. Nossa, tá demais, é verdade. Tá de chocar mesmo, né? De entristecer. E a gente fica naquela querendo, né, julgar, né? Por que ele está nessa, por que não está em outra? Será que se eu der dinheiro vai beber mais, vai usar droga? Fica com aqueles questionamentos que, né, não levam a lugar nenhum e que são sempre levianos porque não são conclusivos, nunca vão retratar realmente a realidade daquela pessoa, né? A gente não vai acertar nunca. Então, eu acho que se aplica bem essa frase nesses casos, né? Auxilia, né? Com amor, sem ficar fazendo esses julgamentos, essas indagações. Se não financeiramente, né? Se você não pode, de repente, com um bom pensamento, uma boa vibração para cada um que cruza o nosso caminho, sabe? Uma atenção, um sorriso, um olho no olho, às vezes faz toda a diferença na vida dessas pessoas. Elas são carentes disso tudo, né? Então, é importante, isso é bem legal, o destaque que vocês deram a essa frase, sim. A gente tem muito que aprender nisso, né? Mas... É um exercício difícil, mas a gente tem que fazer. Sem dúvida. Mas, não. Edu, a primeira... muito junto também, né? Oi? A primeira frase aí, também ela é bem... É o exercício que a gente tem que fazer, né? Observe as próprias indagações antes de formular, né? Adotando silêncio sempre que não tiver finalidade justa. Porque se a gente não observar bem, tem muita coisa que falamos, né? Embora... sei lá, a intenção até não seja magoar, mas a gente acaba, né, com esse resultado. Então, uma coisa bem que é uma providência que a gente tem que tomar, né, pelo hábito da nossa vida sempre, é observar bem o que a gente vai, antes de abrir a boca. Ô Célia, esse tal silêncio aí, gente, esse tal silêncio é difícil, né? A gente conseguir silenciar, conseguir parar antes de soltar, né? Porque a língua vai mais rápido. Você viu, tem na novelinha que eles falam assim, ó,
Você não conseguiu, pulou da boca. Pula da boca. É. E é o silêncio em tudo, né? Não só no falar, às vezes nos pensamentos, às vezes naquela... Era isso que eu ia falar, a aula naquela passada, agitação, né? e aí fica... A gente tem que silenciar a mente, silenciar o coração, mas isso é muito difícil. É um exercício, né? Que a gente vai estar fazendo por muito tempo ainda, até alcançar o nosso aperfeiçoamento. Mas eu costumo dizer que esse incômodo nosso já é uma grande coisa, sabe? Esse querer acertar, esse cuidado que a gente começa a ter um pouco mais, isso já é uma grande coisa. Porque nós poderíamos estar simplesmente agindo sem tudo isso, né? Então, isso, diante de um processo gradativo, que já é uma parte do processo, já são os primeiros passos da caminhada e já significa muito esse nosso preocupar, mesmo que hora ou outra escapa, né? Mas a gente já logo em seguida se arrepende. Na próxima vez a gente vai evitar mais um pouco, e assim é esse exercício. A hora que vê, a gente vai estar dominando tudo isso, né? Ser melhor a cada dia, né? Tá certo? Então é isso aí. Então, final de ano aí vai ter Natal, Réveillon, as famílias tudo se encontrando depois de 2 anos aí, sem se ver muito bem, né? Nada de ficar fuxicando, nada de ficar com curiosidade, querendo saber. Vamos cuidar. Cutucando com a vara curta, né? É isso aí. Vamos para a prece, gente? Alguém gostaria de fazer? Se alguém quiser fazer, pode fazer. Não tem jeito certo, errado. Senão, a Sônia faz para a gente. Semana passada a Célia fez, né, Célia? Foi muito boa. Bom, se ninguém pode fazer, eu faço. Então, vamos lá. Fechando nossos olhos, unindo nossos pensamentos, vamos pedir a espiritualidade para mais uma aula, para nos ajudar mais um dia, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre a doutrina. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, que nos acompanhe e que possamos exercer tudo que a gente aprende aqui da melhor forma possível. E também aquelas pessoas que não puderam estar aqui hoje, né? Elas possam também, por hoje online, poder ouvir. Vamos agradecendo esse dia e pedindo essa ajuda. Que assim seja. Muito bom. Hoje nós temos uma liçãozinha aí no Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente está no capítulo 5. Nós, pelo programa, temos pela frente a lição de número 11, que é esquecimento do passado, que é a aula que nós vimos, né? Anteriormente, que nós aprendemos bastante sobre isso.
Na verdade, a gente vem numa mesma toada aqui, a gente já tem visto isso nos itens anteriores, quando a gente viu causas anteriores e atuais das aflições, né? E agora a gente chega no esquecimento do passado. Nós vimos da importância do esquecimento do passado em nossa, acho que 2 aulas atrás, a importância disso para que a gente consiga dar continuidade ao nosso aprendizado, né? Que se não fosse isso, nós estaríamos praticamente impedidos de alcançar novos degraus evolutivos, porque nós simplesmente, em cada nova jornada, né, cada novo reencarne, nós simplesmente continuaríamos aquilo que éramos até então, né? Com os mesmos vícios, os mesmos defeitos, as mesmas inclinações, e isso prejudicaria muito o qualquer aprendizado. E vimos também que não só isso, né? Mas também as próprias lembranças acabariam por afetar a nossa evolução. Seria muito complicado se nós lembrássemos as relações que nós temos, que nós já tivemos com aqueles que convivemos atualmente, né? Porque muitas vezes a gente sabe que não é uma relação tão harmoniosa, né? Então, é preferível que a gente tenha esse recomeço a cada nova jornada terrena, para que a gente venha aprender coisas novas, para que a gente venha a nos desligar um pouco dos dissabores de outros tempos, né? E que venha a dar um start mesmo, né? Uma nova vida, um recomeço, aprender coisas novas, novos relacionamentos, tudo novo, tá? Então, a importância do esquecimento do passado, conforme nós vimos lá, e vimos que os nossos jovens têm isso muito latente, né? Desde o nascimento ali, que é um momento onde se começa a se ter ali o despertar. Nós vimos que é um despertar muito bem, assim, gradativo, né? Muito devagarinho, justamente para que os pais consigam entrar e moldar esses espíritos velhos que estão em corpos de crianças, em mentes de crianças, né? Ainda muito fáceis de serem manipulados, cuidados e direcionados. Então, acho que basicamente é isso, né, que essa lição fala, né, e fala também um pouquinho que lá no final, quando a gente desencarna, nós temos também um certo esquecimento, mas nós temos um despertar, né? E esse despertar do lado de lá nos traz lembranças na medida que nós sabemos lidar com elas, para que a gente se situe diante do todo maior que nós estamos inseridos, até para que possamos refletir sobre os erros e acertos dessa última jornada que terminou. Imaginemos só como que deve ser, né? Ali, de repente, do lado de lá, descortinando o que somos e vendo aonde nós acertamos, aonde nós erramos, aonde nós deixamos a desejar, aonde nós surpreendemos nessa vida que terminou. Deve ser algo muito, muito interessante, para dizer o mínimo, né? Então, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida acerca desse tema, seja em razão da aula e agora complementada pelo Evangelho? Isso tudo ficou bem claro para vocês, a razão de ser disso, como tudo isso se processa? E aí, tem alguma coisa que vocês queiram pontuar, perguntar? Fica à vontade.
Hum? Fala também, né, que não é porque nós temos um novo ponto de partida com o esquecimento do passado que nós simplesmente anulamos tudo aquilo que nós construímos até então. Não, alguma coisa está lá, no nosso íntimo, nos advertindo, nos orientando, né? Nos sinalizando o que é correto a se fazer, o que é incorreto a se fazer. É a voz da nossa consciência, né? Então, a somatória das nossas virtudes, assim como dos nossos defeitos, eles vêm em nossa ajuda ou em nosso prejuízo ao longo da nossa existência, né? Porque a gente está sempre consultando e um pouquinho está lá. E está lá porque senão, como se nós começássemos do zero realmente, aí não teria razão de ser as conquistas anteriores, né? Então, as conquistas anteriores são importantes para que sirvam de base para aquilo que nós vamos deliberar durante a jornada terrena. Está lá, está tudo lá. Essas noções do bem, do mal, as nossas virtudes, as nossas imperfeições, estão todas dentro de nós, no nosso íntimo, mais profundo, e nós conseguimos consultar isso, embora relativamente, se nós pararmos realmente para isso antes de qualquer nova deliberação, né? Tá? Então, isso é importante. O meu eu está aqui, está me auxiliando. Aquilo que eu adquiri até então está comigo, mas está bem dormente, contribuindo apenas o mínimo para que eu continue adiante, né? Certo? Ninguém quer falar nada hoje? Ai, Ricardo, você que fala bastante, está sempre falando aí. Chegou quieto hoje. Deve ter tomado uma bronca da Maria Júlia já ficou quietinha. Não, Maria Júlia? Maria Júlia é boazinha, né, Maria Júlia? Não, eu venho copiando no carro já, imagina. Faltar na aula aqui é mais uma dívida kármica aqui. Já tem um, como se diz lá, ó, satélite no seu celular, já sabe se está chegando para a aula ou não, né? Já vai acompanhando. Deve ter alguma coisa que está dormindo. GPS. Alguma instrução dormida aqui comigo, viu? Alguma instrução que está dormida aqui comigo. Então, é isso mesmo. Não falhe. É isso aí. Muito bom, gente. Então, acho que é isso. Cecília, com você. Então, gente, você me libera aí para o slide? Pronto. Todo mundo está vendo aí? Tá certo Sim. aí para vocês? Tá, né? Sim. Bom, hoje nós estamos começando um capítulo novo aí da apostila, que é o Pluralidade dos Mundos Habitados. E, basicamente, né, ele vai girar em torno dessa questão aí 55, que nós já comentamos em aulas passadas,
sobre esse assunto, né? Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Já comentamos que é ilusão do homem achar, né, que só esse mundo é habitado, não é? Que existem aí esse universo aí vastíssimo que a gente não tem nem noção da sua real dimensão, né? E de como são esses mundos. Pelos relatos de algumas obras na espiritualidade, nós vimos que a vida também nesses mundos é latente, né? Então, nós vamos nos aprofundar um pouco mais em tudo isso, né? Nessa questão do universo. Então, vamos ver o que nessa pergunta nos é revelado, né? Então, eles falam o quê? Sim, e o homem da terra está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se julgam mais fortes e pretendem que só este pequeno globo tenha o privilégio de abrigar seres racionais, orgulho e vaidade. Acreditam que Deus criou o universo só para eles, né? Então, isso nós já vimos bem. Esse capítulo, ele propõe para a gente, que é o módulo 7, né? Ele propõe os seguintes assuntos para nosso estudo e discussão. Esse que nós vamos ver hoje, que é o roteiro 1, que é o fluido cósmico universal. Nós já falamos em aulas passadas a respeito dele, né? Porque um assunto é interligado a ele, ao outro aí, mas hoje chegou o dia de a gente estudar um pouco mais ele um pouquinho mais profundamente, né? No roteiro 2, nós vamos ver os elementos gerais do universo, espírito e matéria. Depois nós vamos ver formação dos mundos e seres vivos. Vamos ver também os reinos da natureza, as diferentes categorias de mundos habitados, encarnação nos diferentes mundos e a Terra como um mundo de provas e expiações. Então, essa é a proposta desse módulo para a gente, desse roteiro aí, né? Então, hoje nós vamos ver mais com um objetivo, né, um olhar mais em cima desse, o que é o fluido cósmico universal. Então, nós vamos ver algumas definições aí a esse respeito. Bom, nós já vimos, né, que o nosso universo, ele é formado desses 3 elementos básicos, Deus, Espírito e Matéria. Lembram-se, né, disso? Edu falou bastante a respeito daquele quadrinho, né? Deus, Espírito, Matéria, e vamos dizer, no meio disso tudo, né, integrando tudo isso, o fluido cósmico universal. Temos também o homem, que é constituído também de 3 elementos, espírito, perispírito e corpo físico. Os planetas e tudo que nele existe de material tem a sua origem nesse mesmo princípio cósmico universal. Vimos, inclusive, né, o assunto aí que não há um vazio absoluto. Onde quer que exista, né, um espaço que aos nossos olhos é desocupado, nós sabemos que ali também tem alguma matéria, né, ali tem energias que aos nossos olhos ainda é impossível ver, mas que a ciência cada vez mais, né, vem trazendo esse conhecimento assim à tona, né?
O resultado disso é que os fluidos se espalham pelo universo e aí ficam como matéria-prima para os seres inteligentes, para toda e qualquer construção. E na aula passada nós também vimos o efeito dos nossos pensamentos, né? Que os nossos pensamentos também agem sobre esse tipo de matéria, né? Lembram-se disso? Que o fluido, mesmo o nosso perispírito, ele tem propriedades que, através das energias do nosso pensamento, que eles podem ser moldados de outra maneira. Lembram-se disso? Tudo bem até aí, gente? Então, vamos lá. Então, vamos entrar, né, basicamente aí no fluido universal. Nas nossas obras, na sua apostila e também, tem bem essa definição aqui, que ele é o plasma divino, o hausto do Criador, elemento primordial em que vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres. Então, o fluido cósmico universal é isso que permeia, né, mundos, constelações, né, inclusive aqui tudo que nós estamos inseridos, né, existe esse fluido cósmico universal. E ele, como nós vimos também, ele é o que transmite, né, o meio que permite que o nosso pensamento trafegue, né? Como o ar permite que o som trafegue, né? No fluido cósmico universal, as ondas do nosso pensamento vão até onde, né, da nossa fonte até aquele receptor que nós queremos mandar, né, as nossas energias, os nossos bons pensamentos. Daí, é o princípio material do universo. Sabemos que tudo, né, é uma transformação desse fluido que é criado por Deus, né? A criação divina. Só que tudo o que é matéria tem como matéria-prima esse princípio, né, que é o fluido cósmico universal. Então, derivam todas as coisas materiais mediante alterações e combinações ainda insondáveis, né? Muitas delas nós nem temos noção que estamos atuando, que é aquilo que nós falamos na aula passada, que é o nosso pensamento, às vezes até de maneira inconsciente, atuamos nessa forma de matéria e acabamos por alterar, né? É o que a gente falava lá das doenças psicossomáticas, né? Nossas emoções, nossas emanações energéticas, né? Através do pensamento, elas acabam influindo em tudo isso e modificando. As matérias derivadas do fluido universal apresentam-se nos estados sólido, líquido, gasoso e radiante, e no estado fluídico, propriamente dito, também chamado de fluido espiritual, tanto que, enquanto os 4 primeiros podem ser manipulados pela mão do homem, o último é sensível ao poder do pensamento e da vontade dos espíritos, né? Nessa dimensão toda, é muito importante também a gente lembrar que, na época de Kardec, quando essas definições, né, de fluido foram vistas, né, vieram até o nosso conhecimento, eles não tinham muito o discernimento, né, vamos dizer assim, mais apurado disso, né? Fluido era tudo aquilo que não era sólido, né? Eles não tinham ainda
a ciência ainda não estava muito avançada, né? Tanto que o radiante, né, esse estado da matéria, ele veio depois com a invenção do raio-x, né? Com a descoberta do raio-x. É daí que veio esse estado radiante da matéria. Então, tudo vem num crescente, né, de situações. Tanto também que o que acontecia? Essa manipulação aí de fluidos, né, ela era feita também através de magnetismo, né? Eles usavam o ímã também para fazer esse tipo de troca de energia. Eles usavam até na medicina da época, né, para curar esse tipo de energia, de matéria, e que a gente, né, até então, não tinha muito uso, né? A gente não sabia muito. Bom, resumindo, fluido cósmico universal é matéria elementar primitiva. Fluido vital, vocês se lembram do fluido vital na constituição do corpo humano, né? O fluido vital é uma forma modificada do fluido cósmico universal. Ele é o elemento básico da vida. Vocês lembram por que ele é o elemento básico da vida? O que acontece com o fluido vital? O que ele permite que aconteça no nosso corpo? Quem lembra? Para lembrar um pouquinho vocês aí, corpo, espírito, né, matéria. E o que faz animar tudo isso? O que é? Perispírito. O perispírito, ele existe ali, né? Mas nós precisamos do fluido vital para que anime, ele é a bateria desse conjunto. Quanto tempo vai ter a duração na nossa vida? Exatamente. Se a gente consegue um pouquinho mais, às vezes a gente, dependendo do uso, acaba antes. Exatamente isso, Célia. Conforme a gente leva a nossa vida, né, a gente pode gastar mais rápido essa bateria, né, que nos é dada no momento da concepção, né? A hora que a gente vem para cá, numa nova encarnação, né, para animar a nossa matéria, nós usamos esse fluido cósmico universal. Então, dependendo de como a gente leva a nossa vida, né, se temos uma vida muito desregrada, se somos extremamente nervosos, né, nós vamos gastando esse fluido vital. Mas ele também, vocês lembram disso? A gente pode repor, né? Através da alimentação, através da própria respiração do ar, através de trocas energéticas. Por exemplo, no passe, a gente pode, né, reabastecer esse fluido vital aí. Um pode dar para o outro, certo? Daí, fluidos espirituais são produzidos a partir da transformação que sofre o fluido cósmico universal por ação do magnetismo associado aos pensamentos e sentimentos do espírito, que esteja ele encarnado ou desencarnado. Interessante do magnetismo, gente, eu não sei se todo mundo já viu essa relação. O Kardec, antes de ter a oportunidade, né, de ser o codificador da doutrina, antes de conhecer a doutrina mais profundamente, ele estudou muito magnetismo. Ele e a maioria de quem se tornou espírita naquela época, né, que ficou um adepto do espiritismo da época, eles eram magnetizadores, que eles lidavam com esse tipo de fluido, né, transformado,
que é o fluido magnético, para curar as pessoas, usar na medicina da época, que era bem rudimentar, né? Até mesmo Mesmer. Mesmer era um médico lá da época, e ele trabalhava muito com magnetismo, né? Ele descobriu que ele poderia usar isso, diz a história dele, né? Que ele era um médico de campo de batalha, né? Então, tinha vezes assim que ele passava por um soldado, por exemplo, que estava ali sangrando, e ele com o pensamento fixo ali, né? Falava, não, vamos parar de sangrar, parar de sangrar, e ele via que isso acontecia, né? Então, ele foi estudando isso tudo, assim que ele, vamos dizer, estudando um pouco mais, tudo, ele desenvolveu a técnica do passe magnético, né? Então, é bem interessante isso, e ele é da época de Kardec. Tanto que o espiritismo depois, né, adotou também o passe magnético. Bom, vamos lá, né? Então, não há vazio absoluto. Onde quer que exista um espaço que achamos estar desocupado, ali existem energias em estado físico não visível aos olhos humanos. Alguém quer fazer algum comentário até aqui? Assim, dá a impressão que ao mesmo tempo é tudo e também é nada, né? Porque onde você acha que não tem nada, tem. Tem. A gente até que se questionou aqui se dentro do vácuo, né? Porque você estuda na escola a situação do espaço tem um vácuo, né? Onde não haveria nada. Mas então tem, porque ali tem o fluido. O fluido cósmico. Então é essa coisa, é tudo e é nada ao mesmo tempo. Olha, isso eu não vou saber assim te dizer. Porque... Deveria ter. Por esse consenso, né? Que não existe um absoluto vazio, então mesmo ali tem, nem que seja em pensamento, uma energia, enfim, tá lá o fluido. Porque a gente estuda em física que no espaço tem vácuo. É uma coisa que ali parece que não tem nada, né? Olha, como diz, né, nas obras do Kardec, ele diz muito isso, que a própria ciência vai provar todas essas afirmações, né? A ciência cada vez... Fala, Ricardo. Tempo atrás, a gente até estava vendo algumas reportagens sobre alguns cientistas, que nem você falou que na evolução da descoberta do raio-x já se descobriu outro tipo de fluido, né, de energia. A gente viu umas reportagens atrás sobre cientistas que descobriram uma partícula que eles estão dando até o nome de partícula divina, né? De Deus. Partícula de Deus. Com essa evolução da ciência, tem os aceleradores de partículas. Em Campinas tem um recém-inaugurado, acho que deve ter mais uns 2 ou 3 pelo mundo, assim, eles conseguem conseguiram reduzir mais ainda o átomo para uma partícula que não era conhecida até então. E muitos estão intitulando como partícula divina, porque seria o mínimo do mínimo possível, e a ideia deles é que essa partícula estaria em tudo. Tem reportagens sobre isso. Eles fizeram uma reprodução lá do Big Bang, né, dentro dessas câmeras aí também. E aí eles conseguiram chegar a uma partícula que eles falaram que assim, ela existe em qualquer lugar. Na verdade, assim, são 3 partículas. Sim, formada por 3. Que são unidas por uma energia que é essa energia de Deus que eles falam, que é uma energia tão forte que une essas 3 partículas que nada consegue separar essas 3 partículas que estão dentro do átomo. E aí eles falam isso. Interessante, né? É muito interessante. Meu conhecimento não dá para tanto, tá?
Confesso para vocês. A gente é que, curioso, a gente vai atrás dessas coisas. Não, mas é muito interessante vocês trazerem essas coisas para a gente, porque isso reafirma isso tudo que a gente vê, né, que a doutrina espírita nos traz, e a gente não tem um conhecimento para ir profundamente nisso, né? Que nem eles falam, ó, não existe vazio absoluto, não é? A gente até acredita, mas de uma maneira assim, até onde o nosso conhecimento vai, não é? E a ciência, como vocês estão dizendo, cada vez mais ela vai avançando e trazendo isso, fala assim, não, olha, é assim ó, que acontece, né? Trazendo isso de um modo mais presente, vamos dizer assim, que o nosso entendimento alcance, né, de uma maneira assim mais fácil, né? Veio trazendo isso cada vez mais claro para a gente, não é? Eu também acho isso muito interessante, mas é o que eu falo. Assim. É isso, né? Que os cientistas eles já perceberam que se tem na matéria uma partícula elementar, que é a base de tudo, e eles estão buscando isso, né? Com essas experiências que vocês citaram, eles estão buscando essa partícula primeira, né? Que é a base de todas as coisas. E estão chegando. A gente nunca vai saber, né? Se realmente chegaram já, se de repente não se dá para se... naquilo que eles acreditam que é o elementar, se ainda não existe como, né, desmembrar aquilo. A gente nunca vai saber, acredito eu, né? Mas que eles estão na busca disso, eles estão, né? Porque eles se convenceram mas acho que a gente vai saber, sim. Porque eu acho que daqui para frente a ciência vai descobrir muita coisa. E a gente vai estar vivo. Então que venha, e se vier, vem em confirmação daquilo que a espiritualidade estava falando já 150 anos atrás ou mais, né? Dependendo de quando descobrir, né? É isso que é interessante, né? E quando eles falam assim, né, do átomo ao arcanjo, aquilo que nós vimos, né, no nosso, na nossa meta evolutiva, né, no nosso caminho de evolução, por exemplo, do reino animal para o reino hominal, como que é essa transição, né? Isso ainda é um mistério, mas a gente está vendo que nessas transformações, que nisso tudo tem tanta coisa ali que é assim, que hoje, né, está fugindo ali ao nosso conhecimento, mas que ela está lá, né? Essa energia existe e a gente vai cada vez mais sabendo como é que ela é. O interessante vai saber usar tudo isso, né? Como que a gente vai usar para o nosso benefício toda essa descoberta, né? E esse conhecimento. Daí a gente vai tá bem, né? Aí é que a gente entende um pouco mais a evolução, né? Como é que esses espíritos podem manipular toda essa matéria. Bom, vamos lá, então. Mais uma perguntinha? Pode fazer. Eu posso dizer que o fluido cósmico universal é a mesma coisa que o prana, que os hindus falam, é a mesma coisa que o chi ou o ki, que os orientais falam, essa energia universal? Eu não tenho muito conhecimento do que é o prana, né? Mas eu acho que a gente pode partir do princípio que ele é o princípio de toda a matéria, né? E o nosso corpo, que é matéria, também é formado disso. Agora, aí na religião hindu, eu não sei se existe esse discernimento de matéria e espírito. Tem isso, porque de Deus, né, ele criou o espírito. E o fluido cósmico universal, quando é transformado, deriva toda a matéria.
mas o espírito é direto com Deus, né? Não existe essa transformação. Depois ele evolui. Eu não sei se isso responde a sua pergunta, porque eu não tenho conhecimento do que seja o prana. E pelo que eu estudei, eu acho que seria a mesma coisa falar, porque quando a gente faz respiração, eles falam, tem que absorver o prana, que é a energia cósmica, para a gente se vitalizar, para a gente, né, E a mesma coisa o chi ou o ki, que falam, por exemplo, no budismo, que é também, eles falam que é a energia vital, cósmica, que está no espaço, que a gente tem que absorver, que a gente capta pelo chakra coronário. Porque assim, o princípio vital já é o princípio cósmico universal com uma transformação. Entendeu? Então, talvez esse aí, porque o que vai nos revitalizar, revigorar, tudo, é o fluido cósmico, o princípio vital, né? Porque é ele que vai nos dar energia, né? Ele já é o fluido cósmico universal transformado, né? Então, talvez seja esse aí. Fica para seus estudos, depois você conta para nós. Obrigada. Então, olha, o complexo humano, como que ele é formado, né, para nossa recordação. Temos aí o nosso corpo físico, temos o nosso perispírito, né? Ó, aqui tá dando, né, para vocês acompanharem, ó. Então, o corpo físico é esse por fora que aparece, né? O perispírito já é uma outra formação que temos, e o espírito que está aqui no meio. Então, o perispírito é a capinha do nosso espírito, né? E o nosso corpo físico. Isso daqui é o que nós temos, essa formação acrescida do princípio vital, que vai animar toda essa composição, porque é essa estrutura que vai ajudar esse espírito a se manifestar nesse planeta em que nós estamos. Porque nós vimos que conforme o planeta, né, o nosso perispírito, ele vai se utilizar do fluido de cada planeta para fazer a sua formação. E nisso, né, servir a esse complexo aqui que vai permitir que esse espírito se expresse. Tudo bem? Até aí? Vamos mais? Então, qual é a causa da animalização da matéria? O que faz animar a matéria? Vocês estão vendo que é o mesmo assunto, né? É só para firmar mesmo esse conhecimento. O que nós falamos até agora que anima todo esse complexo aí da matéria? O fluido. O que é, Maria Júlia? O que é? Quê? Qual que é? Fluido vital? Fluido vital. Concordam? Todo Sim. mundo concorda? Bom, então, vamos Sim. lá ver. A sua união com o princípio vital, certo? Isso faz a matéria ter energia, ter vida, animaliza, né? Anima, é no sentido de animar, não de se tornar um animal, né? É no sentido de animar, tá bom? O princípio vital tem por fonte o fluido universal, e é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. Tá? Então, fortaleceu mais esse conceito para vocês? Ficou alguma dúvida
do que é o fluido vital? Não. E como vimos, né, a gente pode recompor esse fluido vital. É interessante, vou contar para vocês uma historinha, né? O Divaldo Vieira Franco, né? Todo mundo conhece ele lá das palestras espíritas. A mentora dele é a Joana de Ângeles, né? Então, ele teve, numa certa fase da vida dele, um problema cardíaco muito sério, né? E ele ficou ali em convalescência, ficou desfalecido, né? Estava de repouso. Então, a Joana de Ângeles apareceu para ele, né? E falou assim, olha, meu filho, ela falou assim, os espíritos aqui, né, responsáveis, acharam por bem dar mais uma carga para você, né? Então, o fluido vital dele foi reposto, né? Então, ela falou assim, vamos, ele lá em convalescência, acabou de ter um problema lá, né? Ela falou assim, vamos se levantar que você tem uma palestra, né? Ele falou assim, mas eu acabei de me sentir mal, né? De estar aqui em convalescência. Ele falou assim, estou me sentindo meio morto ainda. Ela falou assim, e daí? Eu estou 100% morta e estou trabalhando. Você foi recomposto, né? Vamos trabalhar também. E eles, né, tinham dado ao Divaldo mais uma carga energética, porque essa ação desgastou o fluido vital dele. Entende? Ó, tá vendo? Ele não é desregrado nem nada, mas mesmo assim, né? Ele teve esse problema físico que desgastou esse fluido vital. No caso dele, né, como o que ele veio fazer era importante e o trabalho dele estava, acredito eu, né, que sendo bem feito ali, a espiritualidade, como a contribuição dele ainda era muito importante para todos nós, né? A espiritualidade houve por bem lhe dar mais um tempo de vida aqui. Então, repôs o fluido vital dele. Né? Interessante, não é, gente? Por isso que a gente tem que fazer, né? O melhor que a gente puder. Então, olha, o espírito evolui através da união lá, né? Aquilo que a gente sempre fala, ó, vontade, inteligência e pensamento, né? E a matéria, ela se transforma. Então, toda vez que, ou através do pensamento, né? Ou através da própria natureza, que ela faz esse tipo de transformação da matéria pela força das coisas, né? Que agora aí o cientista está dizendo que é a partícula divina, não é verdade? Então, que existe essa transformação da matéria. Então, olha, o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada pode dar uma ideia. O ponto oposto é sua transformação em matéria tangível. Entre os dois extremos existem inúmeras transformações, né? Então, isso que a Maria Júlia aí trouxe para a gente, né? Talvez seja esse ponto de partida aí, né? Que a ciência hoje está tentando investigar, né? Está investigando cada vez mais profundamente. Vamos lá, então. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? É a pergunta 66 do Livro dos Espíritos. Então, eles falam que sim, modificado conforme as espécies. É o que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte, uma vez que o movimento da matéria não é a vida. A matéria recebe esse movimento, não o dá. Deu para entender o que é que eles estão dizendo aí? Então, olha, nós sabemos que todos os seres orgânicos
né? Então, entram aí os vegetais também, certo? Eles têm esse princípio vital, né? E ele é modificado conforme as espécies. Então, por exemplo, no reino vegetal, cada espécie, né, vai receber esse fluido vital em uma quantidade. Tanto que a espiritualidade fala que nós podemos repor o nosso fluido vital, inclusive na ingestão de alimentos. Então, se nós comemos a folha, né, o vegetal, o legume, aí nós consumimos isso, nós estamos repondo o nosso fluido vital. Agora, quanto tempo de colhida a folha o fluido vital fica ali, isso eu também não sei dizer, não sei responder para vocês. Mas eu acredito que quanto mais fresco, né, mais ele ainda está impregnado dessa energia. Né? Você quer falar alguma coisa, Maria Júlia? Das suas pesquisas aí? Não, deixa eu só completar uma coisinha. Por isso que tem muita gente que come os grãos germinados, porque dizem que tem mais vitalidade, mais energia vital, aqueles grãozinhos germinados, sabe? De feijão. Vocês já ouviram isso daí? Esses grãos germinados para comer em salada? Broto de feijão, assim? Isso, os brotos. De alface, Sim, maravilhoso. já vi. Uhum. Dizem que esse tipo de alimento é o que mais tem energia vital. Fala. E a dúvida se é que se encaixa agora no tema é porque que muitas pessoas, não é uma questão de ser vegetariano ou vegano, um estilo de vida, mas muitos, eu já vi por serem espíritas, que não comem carne. Então, se encaixa nesse tema, assim? Não? Mais ou menos por aí, né? O que eles dizem, na verdade, o espiritismo, vocês veem que ele é bem eclético, né? Ele não proíbe nada, você faz o que você quiser, não é? O princípio básico é assim, tudo tem uma consequência, né? Na vida humana, aí, por exemplo, tá? Vamos dar um exemplo aí. Chico Xavier comia carne. Entende? Então, não é que, assim, ó, não pode, não é. Na nossa atual evolução, né, o corpo físico ainda tem necessidade de certas vitaminas, né, de certos alimentos, e nós ainda estamos muito perto do bruto, da matéria bruta, né? Então, é assim, não é que não pode, mas se você puder substituir, não é? Quando lhe for conveniente, nada que fale assim, ó, não coma carne de hoje em diante, porque se você é espírita e não pode, e faz mal, não é isso, entende? É de acordo com a sua evolução, ó, não quero mais consumir carne porque a gente sabe que o reino animal também existe, que eles também têm, né, a vida, eu vou respeitar a vida dele, boa, não come mais, né? Mas isso no momento em que isso for um princípio seu, nada que seja obrigatório, né? E isso que até, Ricardo, uma vez você comentou, o espiritismo não distingue, né, religião, nada disso. Pode vir, é uma filosofia de vida, né? Para a gente refletir com a intenção da humanidade, da melhora da humanidade mesmo, né? Que a gente sabe também que como a gente responder com uma emoção violenta, né? Por exemplo, você ser agressivo, isso faz mal para o seu corpo físico. Nós sabemos também que o consumo excessivo de carne também faz mal. Abaixa também a energia, né? A carne traz energia
mais pesada, mais, né, Bruta. de dor, de... bruto mesmo. Então, a gente sabe, né, que essas coisas existem, mas vai do nosso bom senso saber o que é melhor ou não para nós. Tá certo? Bom, a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, né? Porque isso na natureza é que nem uma pedra preciosa no meio da terra, né? Ali tem várias composições e decomposições de corpos inorgânicos. Tem conseguido decompor os corpos orgânicos também, certo? Porque se a gente, hoje em dia ainda, né, a gente usa muito isso, por exemplo, enterrar um corpo, né, de um bicho ou corpo humano, né, ali existe a decomposição, certo? Desse corpo. Porém, jamais conseguiu reconstituir uma simples folha morta. Isso nos traz uma prova de que nos compostos há alguma coisa que não existe nos inorgânicos. Então, isso está na Gênese, né? Que fala do princípio vital. Então, a gente sabe que um corpo orgânico, para ele funcionar, ele precisa desse princípio vital, né? Porque o que existe? Embora existam pedras, tudo, né? Ela não tem essa animalização, essa animação que é próprio dos corpos orgânicos, né? Que o princípio vital nos propicia. Tudo bem? Bom, então aquele famoso quadrinho para a gente, né, ter mais uma visão aí, uma visão geral disso tudo que nós falamos, né? Ó, Deus, que é responsável por toda a criação, né? Somos criaturas divinas, então tem de um lado o princípio espiritual, né? Ou princípio inteligente universal, da onde, né, através da evolução dos reinos, né, o princípio inteligente vai evoluindo. Daí nós temos do outro lado o princípio material, né, ou fluido cósmico universal, de onde se deriva toda a matéria. Daí vamos ter a derivação de tudo que é matéria, que está aqui, né? E do nosso fluido vital, que quando unido a esse princípio inteligente, que é o princípio vital ativado, né? Que se transforma na força motriz de todos os corpos orgânicos, tá? Só da parte orgânica. Ele, o princípio vital, dá vida a todos os seres que o absorvem e os assimilam. Isso é a questão 63 do Livro dos Espíritos. Tá bom? Ó, o fluido cósmico universal. Na Gênese, né, para a gente estudar ainda um pouco mais profundamente isso, nós vamos ter a seguinte definição. Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Ó, penetra. Vocês viram que interessante? Ele também penetra. Nós temos já o princípio vital, que é ele transformado já, né? Nós temos ele porque nós somos corpo, espírito, matéria, né? Somos corpo, perdão, espírito, perispírito, fluido vital, que estamos animando o corpo, né? E ainda nós vivemos nesse mar aqui. E esse fluido que está aqui, né? Ele ainda permeia o nosso corpo físico, né? Esse fluido é o éter, ou matéria primitiva, geradora do mundo e dos seres.
são-lhes inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, né, isso permeia tudo, 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 tudo. Então, deve ser até lá no vácuo, né, Maria Júlia? Porque também a gente estuda que o átomo, entre o núcleo e os elétrons, tem espaços, né? E deve ser por aí que esse fluido está também, né? Inclusive, esse movimento, né? Porque o que acontece? A gente aprende lá na química, né? Que o quê? Que o movimento dessas células aí, né? Pega a última camada, não é isso? De cada um, quando eles chocam e formam outro elemento, né? Então, vai se O elétron pula por outro. vai se transformando, e essa energia cada vez mais. Então, nós vemos que tudo é movimento, porque isso também está no nosso corpo físico, né? O nosso corpo físico é cheio de células, por isso que a gente tem esse movimento, por isso que tudo vibra, por conta desse movimento. E isso faz que haja que a gente exteriorize, né? Esses movimentos, essas vibrações, essa energia. Por isso que a gente pode passar um do outro. Então, a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geretriz. Então, olha, quando vocês quiserem pesquisar um pouco mais sobre os fluidos, né? O capítulo 6 da Gênese, ele vai dissertar sobre tudo isso, tá? Deem uma pesquisada lá. Mas aqui é só uma reafirmação, né? São várias, nós estamos vendo agora várias explicações, né? Várias definições a respeito do fluido. A terceira que a gente tem aí é o princípio elementar do universo, que assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, aquela parte que a gente não vê, certo? Não estou vendo nada, porque ainda nós sabemos que a nossa matéria aqui é um derivado desse fluido cósmico universal, né? Então, essa parte aqui, o copo, essas coisas, nós vemos. Elas são o quê? Elas estão no estado de materialização ou de ponderabilidade. Essa aqui eu posso pegar, ver, né? E a outra, aquela parte que eu não vejo, né? Que é imponderável. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, né? Então, existe aí esse ponto, né? Que um vai propiciar que exista essa transformação da matéria em matéria tangível. Ainda, dizendo na questão 65, o fluido vital existente em todos os corpos vivos da natureza tem sua fonte nesse fluido universal. E é o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É um intermediário, o laço entre o espírito e a matéria, né? Ainda falando do fluido cósmico universal, André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos fala o seguinte: o fluido cósmico ou plasma divino é a força em que todos vivemos, corroborando com a afirmação de Paulo, em Atos 17, 28, que em Deus nos movemos e existimos.
Vocês veem como a Bíblia está repleto de verdades, né? Que a gente não sabe estudar com profundidade, né? E hoje, olha, a ciência vem falando isso. Então, eles falavam as parábolas aí, né? Ou desse modo mais enigmático aí, porque em uma frase só, como Paulo fez aqui, é difícil a gente falar tudo isso que a gente esteve falando em várias aulas, né? Então, aqui é de uma maneira bem sucinta, em que hoje a gente pode fazer esse link, né? Porque não fala, a Bíblia é o primeiro livro, é ali que sempre foram afirmados, né, que estão todas as verdades, né? Então, hoje a gente vê, tem uma possibilidade, né, de raciocinar de uma maneira lógica, com afirmações científicas, que lá o que ele disse realmente é verdade, né? Em Deus nos movemos e existimos. Que mais? Na apostila de vocês, tem esse anexo aí, que tem essas perguntas. Então, depois vocês pegam aí a apostila, ou agora, se quiserem, né? E vamos dar uma olhadinha nessas perguntas. Ó. De onde se originam os corpos materiais existentes no universo? Então, por tudo que vimos, né? Há um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos, chamado fluido, éter ou matéria cósmica primitiva. Nesta substância primordial, encontramos os elementos materiais fluídicos e vitais de todos os universos que estadeiam suas magnificências diante da eternidade. Então, isso daí vocês vão achar também na apostila de vocês. Viu aí, Maria Júlia? Acho que tem só as perguntas, né? Eu estou falando da Maria Júlia, gente, porque é a única que eu estou enxergando, tá? Ó, o Edu está apagado, a Ana Paula está apagada, uns outros estão apagados, e a Maria Júlia está aí, veio, tá? Eu estou vendo ela. Olha lá, mas eu estou aqui. Puxou nossa orelha. Não vai pensar que eu estou preterindo a Maria Júlia, hein? Então, gente, tá aí, tá? Depois vocês peguem aí a apostila, que é legal, né? A gente ter isso na apostila, para dar mais uma olhadinha, né? Se for do interesse de vocês, é claro. Daí, o fluido cósmico universal é o princípio elementar do universo. Ele assume dois estados distintos: o de eterialização e o de ponderabilidade. Cada palavra é de enrolar, hein? Não é trava-língua, mas, né? Sendo assim, é correto afirmar: o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio são exemplos de gases existentes na atmosfera do nosso planeta. Eles devem ser considerados fluidos imponderáveis, certo? A gente não vê, certo? A gente não pode pegar, né? Elementos de transição entre o fluido cósmico, propriamente dito, e a matéria tangível, certo? Tudo bem até aí? A outra pergunta lá da apostila. O fluido que dá vitalidade aos corpos orgânicos tem como fonte o fluido universal. É também conhecido como princípio vital, fluido magnético, fluido elétrico animalizado. Hoje eu não fiz aquela... quando a gente personaliza, né, a animação do slide, eu esqueci de fazer, não deu tempo de eu fazer, sabe? Então, eu pergunto e já vem a resposta.
Não dá tempo de vocês me ajudarem com a resposta. Então, né, gente, para... Ah, esse daqui não. Acabou aqui. Aquele outro lá não vale. Ficou, gente, alguma questão que vocês queiram falar a esse respeito? Ficou alguma dúvida? Pode abrir aí as janelinhas. Era um assunto que a gente já vinha falando, né, várias vezes, né, dele. Hoje era só para dar uma reafirmada em tudo isso. Alguém quer falar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Edu, quer complementar com alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci? Cecília? Oi. Eu tenho uma dúvida. Uma vez eu escutei numa palestra que o magnetismo, o fluido magnético, energia magnética, existe no nosso mundo, na Terra, que vem do interior da Terra. Então, um espírito, nós encarnados, temos esse fluido magnético. Os espíritos, os que estão desencarnados, para se comunicarem com o que precisam do médico, porque nós temos esse, e eles não nada, então precisa desse fluido magnético para poder se comunicar. Isso procede? Eles dizem assim, que, por exemplo, num trabalho de desobsessão, né? O espírito, dependendo do grau evolutivo em que ele está, é difícil para eles, porque existe, como já explicamos em aulas passadas, né, já chegamos a comentar, que existe um período de perturbação, não existe, né, dessas passagens, quando ele desencarna, né, até ele novamente assim ter o seu psique, né, a sua mente bem direcionada, ele passa por esse período de perturbação. Então, o que os espíritos nos explicam? No trabalho de desobsessão, para esse espírito ser esclarecido, vamos dizer assim, com maior agilidade, tá? Não que se ele estiver na espiritualidade, ele não vai ser socorrido também. Mas é que eles têm um pouco mais de agilidade se eles usarem um médium com isso. Por quê? As energias ainda mais pesadas que contém, né, no nosso corpo, vão ajudá-lo, que é essa energia magnética aí, né, que você está falando, vão ajudá-lo a perceber a sua real situação. Porque vão atuar, vão ajudar, né, a espiritualidade a mostrar para esse espírito, né, que está nesse sofrimento aí, a ver a verdadeira realidade dele. Então, ele pode novamente sentir, sabe, olha, esse corpo, isso que você está sentindo, esse corpo aí não é mais seu, olha, esse que você está vendo. Porque daí se torna meio que visível para ele o corpo, entende? Então, eles usam esse recurso para esclarecer esses espíritos que estão em sofrimento, cujo grau evolutivo não permite que eles tenham uma outra visão. Então, para socorrê-lo de uma maneira mais ágil, né, eles usam esse recurso, usando esse fluido animalizado ainda, mais pesado. Então, não é para todos os espíritos que queiram se comunicar que é necessário
a energia magnética? Não, quem Não? vai saber isso é só a espiritualidade. Porque, veja bem, se nós temos um pai misericordioso e bondoso, você acha que ele vai deixar algum filho encarnado ou desencarnado desesperado, sem socorro? Não vai, né? Então, se falarem assim para você, ó, o espírito só pode ser socorrido dessa maneira, não é assim. Ele vai ser sempre socorrido, né? Eles vão usar o recurso que tiver ali mais fácil, que der, tem. Mas não que um espírito desencarnado vá ficar em sofrimento por falta de socorro, porque não pode usar o fluido magnético. Não, ele vai ser socorrido, né? Mas existe essa maneira também, onde, ainda pela misericórdia divina, nós podemos ajudar fazendo caridade. Sim. Né? É uma Sim. maneira de nós estarmos sendo auxiliares. Né? Mas não que isso dependa só de nós. A espiritualidade tem recursos que a gente desconhece. Não é assim? Entende? Faz algum tempo que eu estou com essa dúvida e não estava entendendo o que era. Esse é um dos recursos, né? Tem Sim. muitos recursos. Sim. Cecília, isso Oi. que você falou, só para entender, eu não sei se estou falando besteira ou não, mas isso que você falou, que você está explicando, é o que eles falam que você plasma, é isso? Ou não? No caso porque plasmar é tornar visível, né? Tornar Você assim. plasma aquilo para que eles entendam. Você está ali emitindo fluidos para ele entender. benéficos, né? Fluido benéfico, você está emitindo mentalmente calma, paz, amor, que são recursos que a espiritualidade vai usar para socorrer esse espírito. Maria Cecília, isso não tem nada a ver com choque anímico? Choque anímico, não. Não tem. Porque anímico é sempre quando é do próprio espírito, né? Então, você está ali doando energias, né, para um outro espírito se recompor. Tá? Tudo bem? Edu, tem mais alguma coisa para acrescentar aí? Não, acho que está bem completo, né, Cecília? Acho que é isso mesmo. Tudo certo, então, gente? Nós já podemos ir para a vibração, então. Ó, é uma oportunidade agora de a gente fazer isso. Ó, vamos emitir nossas energias, né? Para as outras pessoas. Então, vamos vibrar assim com bastante sentimento, né? Com bastante carinho, com bastante vontade de ajudar essas pessoas, né? Que essas energias vão chegar lá. O endereço certo. Isso nós vimos que é cientificamente provado, hein, gente? Vamos lá. Eu ia falar isso, né? Agora, na vibração, vocês vão pôr tudo isso em o que aprenderam, né? Olha, gente, se por acaso o cachorro latir, porque está aqui embaixo no meu pé, mas ele tem um probleminha de cabeça, capaz que ele dê uns latidos aí, tá? Desculpa, tá? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos nos unir em pensamento, vamos pedir a Deus, a todos os amigos, os melhores sentimentos que pudermos libertar do nosso coração, a paz, a alegria, e levar a todos que necessitam, a nossa família e ao universo inteiro. Vibremos. Vamos imaginar Jesus envolvendo sua luz de amor para o planeta, em especial para o nosso Brasil. Vibremos para que todos os governantes
cumpram suas tarefas, guiados pelo amor e caridade. Vivemos pela união de todas as religiões, que juntas possam unir força para ajudar a passarmos por esse momento tão conturbado, com muito amor, carinho e proteção. Vivemos por todas as crianças e adolescentes, para que sejam orientados no caminho do bem e que façam o melhor nesse aprendizado. Vivemos por todos os idosos, levando um abraço, conforto, esperança, consolo e amparo para todos eles. Vibremos por todos os enfermos do corpo e do espírito, enviando-lhes paz, coragem, para que tenham força de superar suas dificuldades. E para aqueles que estão em hospitais ou casa de saúde, sejam cuidados pelos profissionais que superem suas dores. Vibremos pelos profissionais da saúde e todos que ajudam nessa hora. Vibremos luz de cura, ajuda a superar toda essa pandemia. Vibremos por todos aqueles que estão privados de sua liberdade, para que sejam tocados e modifiquem suas atitudes. Vibremos por nossos parentes e amigos, que todos nesse instante possam, unidos em orações, ajudando os que mais necessitam. Vibremos por nossos parentes e amigos desencarnados, para que sejam ajudados nessa nossa, pela equipe espiritual. Vibremos por nossos lares, visualizando a luz de Jesus, entrando em cada cômodo, enchendo todo o ambiente de paz, harmonia, saúde, envolvendo a todos que lá estão, e que a sua luz refaça todas as nossas energias. Vibremos pelas águas de nosso lar, destinada para a nossa assistência, que a equipe espiritual possa depositar nesse instante tudo que for necessário para o nosso refazimento. Vibremos pelos nomes colocados no caderno e por aqueles que a gente possa lembrar por alguma coisa que necessita. Vibremos pela nossa casa de oração, por todos os colaboradores, para que sempre possa buscar lá o entendimento de nossas dificuldades. E, por fim, vibremos por nós mesmos, que possamos ser perseverantes no caminho do bem e coragem para que podemos passar por esses momentos tão conturbados com Jesus ao nosso lado. Que assim seja. E continuando ainda, de olhos fechados e unidos em pensamento, vamos agradecer. Agradecer por mais essa noite de estudo da doutrina, que tudo que a gente aprendeu, que possa levar para os nossos amigos e familiares, e para nós muito mais. Que possamos ter uma semana boa, gostosa, com todas essas vibrações e entendimentos. E que semana que vem estejamos todos nós juntos novamente com a luz de Jesus. Que assim seja. Gente, boa semana para vocês, viu? Bom feriado, tudo de bom.